Que bom. Que é a estrutura frasal das competências, né? E habilidades. Ela tem uma estrutura, né? Que é isso aí. Primeiro, ó, esse material todo vai ser disponibilizado no ambiente virtual, só que depois que terminar todas as formações, mas vai ser disponibilizado. A gente não está autorizado. Mas o grupo da gente fica, eu mando depois. Viu? Ó, aí o que é que acontece? A organização frasal vai ser sempre nessa ordem. O processo cognitivo, certo? Que são as operações mentais. O que é que a gente quer? Que o aluno analise, que o aluno represente, né? Que o aluno desenhe, que o aluno compreenda. Então, são as operações mentais. Sempre vai estar ali, que é o processo cognitivo. Depois da operação mental, o que deve vir na sequência é o objeto do conhecimento, né? Depois do objeto do conhecimento, aí é que vem o contexto. Sempre vai ser nessa ordem. Processo cognitivo, objeto do conhecimento e o contexto. Aí, por exemplo, olha, qual é o objeto do conhecimento? É escravidão, servidão e trabalho livre. Ou seja, esse é o conteúdo. E a partir daí, o que é que eu quero? Que o aluno diferencie escravidão, servidão e trabalho livre. Exatamente. O aluno deverá diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre. Como, onde? No mundo antigo. Esse é o contexto. Aqui é a habilidade. Exatamente. Poderia ser no mundo antigo, poderia ser no mundo moderno, poderia ser em determinado lugar, certo? Então, sempre vai haver a terceira parte da estrutura frasal, é o contexto. Observe embaixo ali explicando. Então, o processo cognitivo é com verbo, né? Esse verbo deve explicitar esse processo que está envolvido nessa habilidade. O objeto do conhecimento é o complemento do verbo, né? Que são os objetos, que mobiliza essa habilidade. E o contexto são esses modificadores, né? Que vai modificar o verbo ou o objeto do conhecimento. Em uma que é a aprendizagem esperada. O menino vai aprender sobre servidão, dentro do conteúdo, servidão, trabalho livre e escravidão, em que, onde, para quê? No mundo antigo, no mundo moderno, dentro de uma empresa privada, entende? E assim por diante. Então, é bem essa organização aí. Se quiserem copiar, eu espero um pouquinho. Mas podem perguntar. Vocês já ouviram falar em Benjamin Bloom? Benjamin Bloom foi um psicólogo, né, que ele trabalhou com a questão da taxonomia. Trabalhou com a taxonomia, ela surge primeiramente na biologia, né? Que é aquela organização hierárquica dos conceitos da biologia, né? A taxonomia. Então, o que é a taxonomia? É uma ordem, né, de como é a organização biológica de um determinado ser. Só que Bloom, ele trouxe esse conceito da taxonomia para a educação, né? Sobre o ensino e a aprendizagem. Ele vai falar que a gente precisa entender que existem processos também cognitivos, afetivos, né? Para o desenvolvimento, dentro do desenvolvimento da aprendizagem. E aí ele organiza uma taxonomia hierárquica desse processo de aprendizagem. E aí é essa taxonomia que eu vou apresentar a vocês agora, que a Base Nacional Comum Curricular se baseia na taxonomia de Bloom para organizar e facilitar o processo de elaboração, para nos orientar de como, por exemplo, organizar uma estrutura frasal, certo? Ele, segundo o conceito de Bloom, o professor não pode avançar para um outro nível enquanto o aluno não haver desenvolvido determinado nível, certo? Vou apresentar para vocês. Já posso passar? Deixa a colega terminar aqui. Essa é a taxonomia, certo? Ele vai dizer que a taxonomia ela é dividida em 3 eixos, né? Psíquico, emocional, né? E prático. Né? Primeiro, o aluno ele vai para o âmbito do psíquico, que é memorizar, que é
esquematizar, que é associar. Ele primeiro passa por tudo isso. Depois ele vai para uma questão mais do emocional, que é quando ele consegue interferir, calcular, demonstrar, até ir para a parte prática, que é quando ele já consegue realmente aplicar, desenvolver, desenhar, agir, né? Então, segundo Bloom, existe uma organização mental para a gente desenvolver essa aprendizagem. E nós, enquanto professores, precisamos estarmos atentos a essa organização. Memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Certo? Na hora de elaborarmos a estrutura frasal de um objeto de conhecimento. E aí, a BNCC ela se baseia nessa taxonomia de Bloom. Nem todo mundo há críticas, óbvio, como tudo que envolve o processo, né? Como vamos dizer assim, teórico, metodológico, tem os críticos, mas é nela que a BNCC se baseia e que, particularmente, eu acredito que tem assim, o seu lugar de importância, que é da gente pensar, independente de qual ano ou série nós estejamos, dado o nível do estudante, dado o objeto do conhecimento, a gente precisa pensar nessa ordem. Em que nível, dado o objeto de conhecimento, o nosso aluno está? Para a gente desenvolver, né, atividades adequadas, avaliação adequada. E aí vai falar do processo de avaliação também, que a avaliação tem que ser pautada justamente a partir dessa taxonomia. Ora, se eu dei uma atividade onde eu peço para que o aluno relembre, eu não posso cobrar desse aluno como uma atividade que ele tenha... Eu dou uma atividade que ensino o aluno apenas dentro da perspectiva que ele relembre, e na hora de fazer a atividade, eu coloco lá para o menino desenhar algo, eu coloco lá para o menino demonstrar algo. Então, é interessante estarmos atentos a essa taxonomia, porque muitas vezes nós erramos no processo de ensino-aprendizagem, no processo entre ensino e avaliação, por causa disso. Porque a gente não consegue separar, não consegue fazer relação entre o que a gente ensina e o que a gente cobra. Às vezes nós ensinamos de um jeito e cobramos de outra. Várias vezes a gente escuta, a professora deu uma prova que não foi o que ela ensinou. E nós não estamos abertos a ouvir esse tipo de questionamento dos estudantes. E talvez não é por uma maldade do professor. É por ele não ter essa noção de que só pode se cobrar dentro daquilo que foi oferecido. Se o aluno não foi ensinado a executar, a criar, se o aluno não foi orientado a analisar, ele não pode ser cobrado para criar. Certo? Então, acredito que é importante estarmos atentos a essa proposição de Bloom. Psicológica, emocional e prática. E essa questão do avaliar é outra coisa bem difícil, né, dentro da relação ensino-aprendizagem. Porque é uma coisa que tem que estar na cabeça da gente. Na minha eu já consegui. Na minha eu consegui delimitar algumas coisas que, para mim, elas têm que ficar claras. Primeiro, os pontos não são meus. Os pontos são do aluno. Então, foi o tempo que aqueles 10 pontos eram do professor, para ele fazer com esses 10 pontos o que ele quisesse. Quando eu entrei na rede, a sensação que eu tinha era que os 10 pontos eram meus. Né? E aí eu ia atribuindo esses pontos ao aluno. Na verdade, eu percebi ao longo desses 15 anos de sala de aula, que os pontos são deles. E eles estão distribuídos dentro das atividades ali que eu vou propor. Né? E que tem que ser variado. Outra coisa, eu só posso cobrar aquilo que eu oferecer. Isso tem que estar muito claro também. A gente tem uma coisa que às vezes eu fazia e que hoje eu tento ter esse cuidado. Você não faz nunca na sala com o menino uma atividade de múltipla escolha. Você nunca treina com ele questão de vestibular e Enem. Mas tem o diabo de uma prova que ele é obrigado a fazer toda a unidade. E que aquela prova vale 4 pontos.
E o infeliz do menino sempre se dá mal. Por quê? Porque ele não é treinado para aquilo. Então, por exemplo, a minha escola ela faz um provão por área. Então, são 4 pontos que vêm em questões de sociologia, geografia, história e filosofia, e que valem para a área toda. E que o menino invariavelmente se dá mal. Para mim, aquilo ali diz mais da minha dificuldade de ensinar do que da dificuldade do menino de aprender. Mas a maioria dos colegas ainda não tem essa capacidade de olhar para isso. Com essa clareza, né? Porque gente, se eu não treino as questões com o menino nunca treina as questões do vestibular de Enem, o menino não sabe leitura e interpretação de texto. E eu não vou eu não vou voltar para isso. Se o menino chega no primeiro ano, ele não sabe ler e interpretar, eu tenho que voltar para o letramento. Para mim, isso é simples. Ah, mas eu estou perdendo tempo de ensinar o conteúdo. Adianta eu ensinar o conteúdo? Se ele não lê e não interpreta? E não é o 6º ano, não. Eles estão chegando no primeiro ano do ensino médio. E assim, pós-pandemia, o que eu percebo é que eles dormiram, eu digo assim, eles dormiram no 7º ano e acordaram no primeiro ano. Esse menino tem qual maturidade para estar ali? E eu vou continuar empurrando? Então, peraí, gente, vamos fazer um acordo aqui? Vamos parar? E assim, foi uma coisa que a gente já viveu na minha escola antiga, da gente pegar uma unidade, 2 unidades, para a gente parar, sabe, de fazer de conta? E, olha, funcionava. A gente tinha, por exemplo, a melhor nota do Enem da rede pública, do NTE 21, quando o NTE 21 era o NTE de Irecê. Eu estou vivendo hoje um contraponto, porque a minha escola de São Francisco hoje, ela tem um dos piores índices. E a gente não consegue parar para arrumar. E enquanto a gente não parar para arrumar, não vai funcionar. E não adianta a gente continuar botando o provão para o menino fazer questão de vestibular e de Enem, fazendo de conta que o menino está treinado se ele não está. Porque não faz sentido. Eu faço seminário, eu faço peça, eu gravo jornal, e aí depois a avaliação que pesa mais é de múltipla escolha. As avaliações externas, elas são elaboradas para quem mesmo? Parece que a gente trabalha, a gente discute internamente sobre a avaliação que a gente vai fazer na escola. Aqui a gente não está falando a nível de rede, assim, a nível do que eu vou fazer na escola. Eu tenho que saber onde é que o menino está para poder saber o que eu vou fazer, certo? No entanto, que modelo ainda continua sendo perpetuado pelas avaliações externas para uma escola pública que não é e que não atende o que essa avaliação que vem de cima para baixo ainda oferece. Você entendeu a minha pergunta? Eu não entendo por quê, já que nós estamos... Por exemplo, nós estamos... Se já existia grande dificuldade do menino chegar no 6º ano sabendo ler coisas básicas, imagine esse menino que saiu do 4º ano para o 6º. Para o 6º, porque foi isso que aconteceu em alguns municípios, não é? Saiu do 4º para o 6º, do 6º para o 8º, quer dizer, o que é que o Estado, enquanto Estado, qual é a proposta do Estado para recuperar
esse aprendizado. A gente precisa sair daqui entendendo, porque os prefeitos e prefeitas eles fingem que não estão vendo. Fingem que não estão vendo. E aí a gente vem para um lugar desse, eu acho aqui que esse lugar aqui é um lugar de poder. É um lugar que o outro pode falar, que o outro pode ser visto, que o outro pode ser ouvido. Então, assim, a gente precisaria não só de uma formação, mas a gente precisaria de um projeto enquanto governo do Estado da Bahia. Qual é a proposta governamental para a recuperação dos 417 municípios, dos alunos e alunas que estão em defasagem por conta da pandemia? Eu já estou botando por conta da pandemia também, mas a pandemia veio a se agravar. Então, se não tiver um projeto para isso, eu vou dar minha aula e vou fingir, eu não consigo fingir que o meu aluno, no 6º ano, eu tive que ir no primeiro unidade, eu tive que ir para o quadro, explicar para ele que o nome próprio coloca com letra maiúscula, explicar para ele que onde ele parava ali, na margem, ele não tinha que parar ali, ele tinha que continuar até chegar. Ponto. Quer dizer, eu passei a unidade inteira, a primeira unidade inteira, fazendo o alfabeto maiúsculo, minúsculo, distinguindo o que é maiúsculo, o que é cursivo. No 6º ano, A e B e C que tem na escola. Aí a diretora vai e pergunta, se ia a prova, eu disse assim, e você está pensando que ele não fez a prova? O que é mesmo prova? Então, é assim, a gente precisa ter bem nítido qual é o projeto político, pedagógico a nível de Bahia para recuperar essa defasagem que vai se alastrar. Se não tomar uma providência agora, fizer um projeto para poder ir ao longo dos anos recuperar, a gente vai ficar com essa bola de neve, pior ainda. Lá em São Sebastião do Passé tem o seguinte, tem esse projeto aí, você sabe o que acontece? O menino vai para casa, observe, o menino vem num carro, em uma estrada que se chover não consegue passar, o menino já acorda cedo, vem para a escola muitas vezes sem tomar café, aí vem para a escola de manhã, aí toma o suco com biscoito, 10 horas, volta para casa. Mas essa proposta dele deve ser integral. Não, sim, o que está sendo feito não é integral lá. Aí, porque se já tem biscoito, né, de merenda, vai dar biscoito meio-dia, aí fica feio. Aí manda o menino para casa, aí os meninos voltam depois do almoço, alguns nem voltam mais, porque não sabem se vai ter almoço, então talvez nem volte mais. Então, a realidade é que não vai resolver. Não vai resolver. Ou a gente precisa fazer uma revolução no sentido de ir para a rua, como eu falo com meus alunos, ou senão a gente sabe que não vai sair daí. Olha, então simbora, não é? Olha bem, Ivete começou, esse debate gerou pela pergunta dela, de que qual o objetivo, afinal, qual o objetivo das avaliações externas? E, a princípio, as avaliações externas deveriam ser para investimento, porque qual é o objetivo de se avaliar? É avaliar para, né, repensar, reestruturar, e no caso do Estado, investir. Né? Então, assim, na verdade, o que a gente vê é que não há uma política de retorno a essas avaliações, no sentido de tal escola teve tal índice. Então, significa que o problema foi em leitura. Então, qual é a proposta pedagógica que vem do Estado, seja ele do Estado enquanto território, ou Estado enquanto Estado maior, né, para a formação daqueles professores, e quais são os investimentos de materiais? O problema é em interpretação de texto, então aquela escola, é aquela questão, gente, que ainda não se ensina para os diferentes. Não se ensina para os diferentes. E nunca acaba.
e nunca acaba. Um projeto que foi pensado para se resolver um problema pontual virou modalidade, ponto. E está aí, é triste. Exatamente. E está para constar, para dizer que aquele município é humanista, porque tem EJA, e para, na verdade, infelizmente, é triste isso que eu vou dizer, não vou generalizar, porque tem profissionais de excelência que realmente pensam a EJA enquanto uma política mesmo, né, de humanização, de formação de sujeito, de cidadania, mas, infelizmente, virou para muitos um puxadinho do professor que não pode de dia, porque tem um outro negócio. E isso é muito sério, né? Então, Ivete, a pergunta que você tem, eu também estou querendo saber. Que o que deveria era isso. O objetivo é para isto. Mas o problema é que até agora não se chega a essas políticas. Não se chega a essas políticas. E aí eu ainda vou te dizer mais. Em algum momento, eu vejo assim, que o Estado, no caso o Estado da Bahia, até às vezes tenta fazer diálogo com as prefeituras, de alguns programas, aqui e acolá. Volta e meia, aparecem alguns programas. Mas acaba que esses programas perdem força por causa de políticas locais. Um exemplo disso, isso especialmente nos anos iniciais. Existem muitos projetos de, por exemplo, alfabetização. Tivemos um programa aí chamado Alfabetização na Idade Certa, que foi um programa de excelência. E, realmente, os índices das avaliações externas mostraram esse avanço nos municípios a partir desse programa. Acabou. E aí vem uma outra pergunta que precisa se perguntar também, aí agora já no âmbito da docência. O que acontece com os professores que quando o programa acaba-se a prática? Isso precisa também ser questionado, né? Outra questão, agora mesmo nós estamos com esse aqui do DCRB, porque assim, dadas as devidas críticas, como eu já falei aqui em outro momento, todo programa, toda teoria, qualquer metodologia precisa ser analisada com criticidade. E a BNCC não vai fugir disso. Mas uma coisa a gente não pode dizer, que nós não tivemos a oportunidade de participar, tanto da BNCC, quanto do DCRB, e agora, mais diretamente, os municípios que optaram por construir os seus referenciais curriculares, de estarmos lá. Muitos participaram de comissões, outros participaram das consultas públicas. Então, nós estamos, eu tenho 26 anos de carreira. Né? Então, assim, é a primeira vez que eu estou tendo acesso de participar diretamente da elaboração de um documento curricular. Né? Quem é mais jovenzinho aí já está começando já na frente, porque eu já estou caminhando para a minha aposentadoria, e é a primeira vez, né, que a gente está tendo essa oportunidade. E aí, o que acontece? O que foi que o governo do Estado pensou? Não, ok, o DCRB está aí, mas a gente não vai só pegar o documento e colocar e disponibilizar. O documento precisa ser esmiuçado, precisa ser estudado. E aí entra a FGV como parceira, né, do Estado, que a FGV, no caso, é uma contratada do Estado, para oferecer essa formação. E eu lhe digo isso porque eu estou nesse projeto desde o início. Foi feito todo um estudo, todo um levantamento, foi feito formações técnicas com as secretarias de educação. E agora, primeiro, como trabalhar o projeto, os documentos curriculares e como isso se desdobrar nos projetos pedagógicos, certo? Das escolas. Os municípios estão reelaborando seus projetos. E fique sabendo, tem escolas que não tinham projeto pedagógico. Então, a questão também não é só de Estado, a questão também é de gestão interna, né? E aí, olha bem, tudo bem, depois do projeto pedagógico, já em fase de elaboração, se pensou o quê? Agora chegou a vez de quem? Dos professores, dos que estão efetivamente na prática. E aqui estamos nós. Sabe, olha aí a lista que passou para vocês, já na repescagem. Está vazia as salas. Isso também é preciso também ser registrado. Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque você, não sei se você sabe que assim, as coisas tudo são parcerias. O governo do Estado entrou com a formação, que no caso que é um investimento com os formadores, com produção de material, com hospedagem, alimentação, e os municípios responsáveis apenas pelo transporte. E tem município que não liberou o transporte. Entendeu? Esse problema vem desde os primeiros blocos. Então, isso precisa também ser registrado. Além dos professores que simplesmente não quiseram fazer o curso. Então, eu vejo há muitos anos o pessoal dos anos finais reclamarem que não tem curso. E esse curso é de excelência, gente. Só são 2 dias presenciais. Tudo online, no horário que você pode se organizar. E a gente vê os professores não fazendo. Isso também nos deixa triste.
Isso também nos deixa triste como professora. Eu estou falando aqui agora como professora. Então, gente, voltando aqui agora, só para a gente amarrar, né? O que importa é que, assim, infelizmente, temos esses pormenores, né? A gente não vai dar conta desse problema, então nós que estamos aqui, vamos tentar ver o que a gente pode fazer nas nossas salas de aula, nas nossas escolas. Quem sabe contagiar mais alguém através da nossa mudança de postura. E aí, aos poucos, a gente vai mudando, né, a realidade da educação. E chegar nesses sujeitos, né? Entender que eles são pessoas, que eles precisam aprender a ler, escrever, compreender, aplicar o conhecimento para a sua mudança de vida, né? Enquanto cidadão, né? Que eles não sejam apenas um computador, né? Um mero reprodutor, né? E para isso a gente vai começar a elaborar o nosso roteiro, né? Então, ó, gente, vocês vão receber o roteiro aí que eu vou colocar no grupo do WhatsApp. E aí vocês de manhã escolheram o desafio, não foi? O desafio. Vocês também já localizaram quais são as habilidades e as competências, ok? Que vocês irão utilizar. Se vocês também quiserem criar outras habilidades e acharem que aquela não dão conta, vocês também podem criar outras habilidades. E agora vocês deverão escolher o tema integrador, certo? Lembrando quais são os temas integradores do DCRB, vamos ver. Sabem de qual? Vamos embora para a instrução. Educação financeira, saúde na escola, educação para as relações étnicos raciais, o que mais? Não, aí é modalidade. Vamos lá. Vou começar de novo, para não perder aqui educação do trânsito, saúde na escola, educação para o meio ambiente, relações étnicos raciais e direitos humanos. Esses são os temas integradores. Em alguns referenciais curriculares é chamado de temas intercurriculares. Outros chamam temas contemporâneos. A maioria dos municípios seguiram a nomenclatura do DCRB, que é tema integrador. Então, vocês deverão, a partir do objeto de conhecimento que vocês escolheram, vocês vão agora escolher o tema integrador que deve ser trabalhado transversalmente. Pode ser um ou mais tema integrador, certo? E aí vocês irão elaborar essas habilidades específicas por área e em que os temas integradores estejam explicitados. Então, assim, pensem nessas habilidades que dê conta também do tema ou temas integradores escolhidos, certo? Então, enquanto eu vou passar no grupo do WhatsApp, vocês vão se organizando em grupo. Esse é o roteiro que vocês irão preencher, tá vendo? Lá em cima vai estar a unidade temática, vocês irão colocar a unidade temática. Oi. Vou colocar no grupo do WhatsApp. Isso, preencher, porque depois vocês vão compartilhar, certo? Aí vocês vão escolher uma ano série, né? Então, eu estava pensando aqui assim, como os temas de vocês foram praticamente iguais, eu pensei aqui, sugestão, colocar um de 6º ano e um de 9º ano, para a gente pegar as extremidades. Ótimo, então, ótimo, olha que coisa maravilhosa. Então, vocês são 9º ano e eu vou ficar com 6º, ok? Aí vocês, mas só pode escolher um ano, tá? Na sequência, vocês irão colocar, escrever, digitar as habilidades e competências, que basta ir lá, Ctrl+C, né? E quando eu ver as habilidades e competência, isso, são as mesmas. Pode. Aí vem os temas integradores que devem ser colocados que vocês vão transversalizar, né? Quando a gente fala transversalizar, vocês já sabem, né? Essa questão dos temas integradores, isso está resolvido para vocês, na concepção de vocês, como isso deve acontecer dentro do planejamento? Eu estou falando, mas eu queria entender um pouquinho, antes da gente seguir até, né? Eu entendo que é um tema integrador, mas eu não sei trabalhar dentro da minha sala de aula esses temas, sabe? Eu sei que eu acho que vai envolver muito interdisciplinar. A geografia
por exemplo, tem questões ambientais. Eu consigo desenvolver uma atividade dentro da geografia envolvendo questões ambientais, envolvendo aspectos étnicos e culturais. Mas tem outros temas que eu acho que fala sobre sexualidade. Como é que eu ainda não consigo? Ainda estou travada com relação a isso, né? Mas alguém quer colocar a dúvida? Eu também, assim, lá na escola, viu? Esse microfone para chegar. Teve um AC lá em que a coordenadora, ela nos deu eu já estava discutindo com ela no meu AC sobre esses temas aqui. Aí ela deu uma lista para cada professor ali dizer qual desses assuntos, qual desses temas aqui integradores ele colocaria na disciplina dele. Ponto. Mas só que eu achei, eu não entendi muito bem. Eu achava que todas as disciplinas iria ver como utilizar esses temas integradores dentro da sua área de conhecimento. E não, por exemplo, de novo vai cair na questão de que a questão da diversidade étnico-racial vai ficar só com história, só com humanas. E eu entendia que isso aqui tinha que perpassar por todas as áreas. É assim ou não é? Não, mas é o que eu estou dizendo, que as escolas que eu conheço estão... Eu acho que eu fui falar isso, a pessoa disse assim, você quer agora que todo mundo trabalhe sobre isso? Não é essa a questão, porque eu não tinha entendido essa maneira. Passa aí para mim. Pronto, você vai chegar de volta na escola bem empoderada, como você é. Estou ensinando missa a vigário, né? Mas assim, olha, exatamente, eu já sabia, mas agora eu estou reafirmando. O tema é integrador, ele não é disciplinar. Ele é integrador, ele perpassa, é transversal, né? Ó, ele transversa, ou seja, ele... Agora, vem uma questão aqui que Lavínia falou, que é importante estarmos atentos. Não é porque ele é transversal que ele tem que entrar em um lugar onde ele não caiba. Ok, aí é uma outra questão. Nem todo tema integrador cabe em tudo. Mas o tema integrador ele pode passar por onde caber. Certo? Ele não é disciplinar, ele não é nem disciplinar e nem ele é esporádico. Sabe? Para o povo não dizer, pegar as relações étnicas. Lavínia até tratava disso de manhã aqui, que eu estava aqui sentada, estava escutando, estava assim, ó, escutando. Falando assim, porque, na hora que você estava no grupo, às vezes o pessoal pensa que relações étnicas raciais é só para tratar a questão do negro ou do índio. Não, gente. Étnicos raciais, o conceito étnicos, que são grupos étnicos, está para além da questão da cor da pele. Étnicos são as relações, são os grupos, os aspectos culturais, religiosos, né, de alimentares, de religiosos, isso é etnicidade. Né? Então, tem até um livro que fala das fronteiras étnicas. Por exemplo, mas bem questão que eu posso tratar de fronteira étnica. Vamos dizer assim, eu sou católica, né? Eu sou católica de formação, mas, em um dado momento da minha vida, não quero saber de religião nenhuma. Né? Eu não quero ninguém me dizendo que hora, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas, volta e meia, estou eu lá buscando minha fé, aquilo que eu fui, onde eu fui formada. Sabe? Isso é fronteira étnica. E, em algum momento, aquilo onde você foi formado, você se vê apegado. Então, a etnicidade é algo muito maior do que define a cor de uma pele, do que define, entender, uma religião. As pessoas se relacionam. As pessoas se relacionam, as pessoas passam para uma outra religião, por exemplo. Quantas pessoas são, por exemplo, evangélicas, são católicas e passam para o evangelho, mas continuam fazendo um chazinho. Porque continua tendo uma plantinha que a espalha mal olhado. São as folhas. São relações étnicas. Então, a etnicidade é isso. Então, o povo se equivocou pensando que relações étnicas é para tratar de preto.
E aí pega o tema relações étnico-raciais e discute só na Semana da Consciência Negra. Isso é um crime. Ninguém é negro só em novembro. A gente é negro o tempo todo. As nossas questões, os nossos conflitos existem o tempo todo. Né? Ou as nossas potências também existem o tempo todo. Ok? Isso eu trouxe a questão das relações étnicas. Né? E aí eu vou falar assim, relações étnicas é um tema que perpassa por toda, tem que obrigatoriamente perpassar por todas as áreas? Talvez não. Talvez não. Saúde na escola. Existe área do conhecimento que é melhor para ser abordada do que outras. Certo? Mas não necessariamente, e nem tem que ser o tempo todo. Agora, toda vez que o professor for planejar, ele tem que escolher qual é o tema integrador. Toda vez. Pode ser um ou mais, mas ele tem que estar perpassado pelo tema integrador. Quando a gente começar a entender isso, que o plano de aula não pode estar fora do tema integrador, isso vai ser natural. A questão é que até o momento o povo ainda está querendo criar projeto. Vamos criar 3 projetos esse ano. Esse ano, na primeira unidade, vai ser saúde na escola. No segundo, vai ser educação financeira. Gente, educação financeira, ninguém compra só uma vez no ano. Ninguém vende só uma vez no ano. Né? Ninguém é empreendedor só uma vez na vida. Então, olha quanta coisa para se discutir. E educação para o trânsito? Né? A gente teve um acidente, às vezes tem um acidente, morre um aluno, morre o pai de um aluno, morre um familiar de um aluno num acidente trágico, a escola não discute segurança no trânsito. Depende das estratégias. Tudo vai depender das estratégias. E aí, e o projeto? Tem que ter tema integrador. O projeto não pode estar fora do tema integrador. Como o projeto é algo maior, provavelmente vai ter mais de um tema integrador nele. Não é verdade? Então é isso, gente. O tema integrador ele não é algo estático. Certo? Ele não é algo nem estático. Ele não é um assunto. Ele não é um assunto, ele é um tema. E ele não é algo disciplinar, ele transversa por todas as áreas. Eu vou dar aula de solo, vegetação, educação ambiental, Exatamente. Exatamente. Não tem como você falar de solo sem não falar de meio ambiente. Você entendeu? Aí vamos dizer assim, ó, um menino chega na sala e fala assim, ó, professora, a tua aula é sobre... Tu está dando aula lá de... Enfim, dando aula de conceito de mapa, né? Na leitura de mapa. Aí um menino chega na tua sala e fala, eu passei ali, e o menino, a menina me chamou disso de cabelo de não sei de quê. Aí você viu que surgiu aí uma coisa que racismo. Você vai deixar de discutir racismo? Você vai repensar seu plano e vai entrar aí o quê? Um tema integrador. Olha, surgiu isso aí na próxima aula, você vai fazer um plano com tema integrador. Então, assim, não é parado, ele não é estático, ele pode surgir a qualquer momento. Ah, teve uma enxurrada, uma chuva, diversas chuvas de verão que acaba... Né? Isso é um assunto, isso é um objeto. Aí, nossa, isso aí tem o que a ver com direitos humanos? Tudo! Aí o povo pensa que trabalhar direitos humanos é pegar a lei dos direitos humanos e trabalhar com o menino, que aquilo é um assunto, não. Direito à moradia é direitos humanos, direito à dignidade, à saúde, né, a saneamento básico, questão como é que fala, do solo, degradação do solo, que causa as torrenciais. Aí já entra a educação ambiental. Então, o conteúdo é o quê? As enchentes. O tema integrador para dar conta disso aí, direitos humanos e meio ambiente. Pronto, pode falar. Então, assim, eu quero só entender se da forma que nós estamos fazendo lá na escola, se está tudo errado. Ou se está tudo certo. Porque, assim, foi pegado projetos integradores, né? Assim, tem professores para essa temática. E nós fizemos da seguinte forma. Com série, vamos dizer, 6º ano ficou com saúde na escola. 7º ano com... Me diga aí outro tema aí. Educação étnico-racial. Outros, educação sexual e outro
Está errado. Aí está errado porque ele não tem seriação. Ele não tem seriação. Ele não tem seriação. Ele não tem disciplina. Ele não tem área e nem ele é estático. Ele é móvel. Sempre que surgia a necessidade. É. Não. Tá, pode chegar lá e diga, olha, eu voltei do DCRB e descobri que a gente está trabalhando errado. Não, não precisa chegar assim, né? Chegue com jeitinho. Não, porque assim, o município, nós temos uma escola que foi de 3 escolas de fundamental 2, que no final a gente está com uma escola só. Foi todas para uma escola só. Quando houve a estrutura do DCR, hoje nós temos o nosso DCR, né? Então, assim, nos foi explicado, nos foi colocado, sem essa explicação, né, como deveríamos trabalhar. Aí, assim, durante esse momento, né, que foi apresentado no DCRM, nós ficamos e planejamos. Nesse planejamento, dentro da escola, nós tivemos de separar o professor de temas Por temas integradores. e aí separou o professor de temas e também por série, cada turma, cada ano, no caso, cada ano, 6º ano, ficou com o tema durante aquele dia. Todos os anos vai trabalhar 6º ano esse tema. 7º ano vai trabalhar esse tema. Então, assim, Lá é exatamente, eles estão fazendo em forma de projeto e interdisciplinar, não pode. Não pode, ele não é objeto de conhecimento. Ele é tema. Entrou como componente. Entrou como componente. Mas existem municípios que criou o componente. Sim, aí existe um município que teve a necessidade de criar um componente, determinados componentes. Nesse caso, ela trouxe o exemplo aqui que o município dela criou o componente meio ambiente. Aí, no lugar de meio ambiente, lá em tema integrador, deve ter incluído um outro tema integrador, foi isso? Porque assim, como você falou, o tema integrador, eu trabalho na minha disciplina. Aí eu dou aula de geografia e educação ambiental. Em educação ambiental, eu sempre puxo sardinha para geografia e vice-versa, porque os assuntos casam, né? Aí na educação ambiental eu sempre falo da questão da globalização, do consumismo, da produção, que isso gerou a produção de lixo, né? Modificou aí tráfico de problemas socioambientais que impactam na sociedade. E na geografia também. Também não consigo aí, agora eu começo a trabalhar direitos humanos, educação financeira se encaixaria também como tema integrador da minha aulas, porque às vezes assim a gente não consegue pegar ou não tem ideias para poder pegar esse tema integrador e introduzir na aula, mas agora... Melhorou um pouco agora, não foi? Que bom. Essa é a ideia, né? Que o tema integrador perpasse sempre que você for fazer seu roteiro, pense, qual tema integrador daria conta disso aqui? Ou, às vezes, mais de um. Pode falar. Pergunte no microfone. Fica gravada a sua pergunta. Eu gostaria de saber se existe diferença. Aparentemente vai ser óbvio, viu? Mas não é óbvio. Qual é a diferença? Se existe diferença entre a Lei 10.639/03, que está na LDB, e que diz que é uma obrigatoriedade em todo o currículo escolar, e esse tema integrador, diversidades étnicos, raciais. Porque, assim como... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, como foi dito aqui, nem todos os temas vai poder encaixar, digamos, assim,
Em todos os componentes. Em todos os componentes. Ponto. Mas a lei 10.000 precisa. Porque lá diz que tem que ensinar história da África, sim, e a história do preto onde ele estiver, aqui nesse país. Em resumo, é isso. Então, eu acho que eu estou fazendo a pergunta que parece mais uma retórica, mas é uma retórica. Não é igual. Não é igual. Porque senão isso aqui pode ser uma máscara diante de um tema que urge ser colocado em prática. Então, né, a lei, tanto a 10.000 quanto a 11.000, ela está dentre os elementos das relações étnicas raciais, entende? Ela é um dos. Então, as relações étnicas raciais, ela abarca outros povos. Por exemplo, alguém citou de manhã aqui os ciganos, vai entrar aqui as pessoas cistenses, por exemplo, né? O povo de fundo de pasto, enfim, as pessoas que trabalham, né, de tempo em tempo em determinadas regiões. Enfim, as relações étnicas é para dar conta de todas essas questões. O que não tira de forma alguma a obrigatoriedade do que é lei. Né? A lei, ela precisa ser cumprida na escola, né? Precisa ser cumprida. Mas alguém falou aqui, foi ele aqui, Djalma, falou assim, que enquanto nem todo mundo, não foi Djalma, não foi ele, que enquanto nem todo mundo faz, a gente vai fazendo, né? Nosso pedaço. E pelo que eu estou vendo, assim, são poucos os que estão dispostos. Mas os que estão dispostos vai fazer um barulho danado, né? E já estamos fazendo, porque pelo menos já estão pensando antes de nos questionar, que houve um tempo que você propor uma discussão já era motivo ou de chacota ou de questionamento, e hoje já estão, já estão mais que lhe respeitando, né? Então, que a gente avance. E aí, gente, Oi. Pipocou aqui no HD na hora que você falou uma coisa para a prova, que era o tema integrador, ele precisa estar em todo, né? Alguma coisa assim que era bem sintetizado. Ele é fluido. Você falou assim, como que diz assim, o termo integrador ele tem que estar onde caiba. Sim, sim. Mas assim, ele é obrigado, tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Exatamente. Você não pode pensar em elaborar esse roteiro desprovido de um tema integrador, entende? Tem que ter um tema integrador. E depois que vocês pensar nessa transversalidade do tema integrador, vocês irão pensar nessas habilidades, né, que articule esse tema integrador ao objeto de conhecimento, né? E aí embaixo o objeto de conhecimento. As estratégias didáticas, olha, tudo tem que estar interligado. Você pensou nas habilidades, pensou nas competências, definiu a área do conhecimento, definiu o objeto, definiu o tema integrador. Agora chegou a vez de quê? Pensar como fazer, as habilidades, as estratégias. Gente, lembre-se, as estratégias precisam dar conta de quem? Das habilidades. Então, para cada habilidade tem que ter pelo menos uma estratégia. A avaliação, a ação pedagógica. Vocês irão fazer isso tudo, né, preencher, e amanhã vocês irão apresentar aqui, vocês vão pensar nesse roteiro de aula, depois que escolher, vocês já escolheram o tema, o objeto. Vocês irão preparar, né, para aplicar uma vivência de avaliação em cima desse tema, em cima desse objeto, certo? Imagina que cada grupo de vocês aqui será o professor e os colegas serão os alunos, e vocês deverão apresentar essa vivência de avaliação em cima do seu objeto de conhecimento, certo? Todo o material que vocês usarem tem que estar anexado no final do roteiro, porque a gente vai compartilhar depois, ok? No caso, cada grupo aqui vai sair com o planejamento do outro. Então, enquanto eu compartilho o material, vocês já podem se arrumando nos grupos, nos seus respectivos grupos. Nesse momento, a gente vai dar encerramento por hoje, dizendo que amanhã, às 8 horas, estaremos de volta para dar continuidade na finalização desse roteiro e a produção de um objeto para avaliação, certo? Até amanhã, bom descanso e boa noite.